depois que eu já estava lá em Palmeira do Oeste, né? Que eu tô resumindo uns dias depois. E daí eu olhei pro pai do meu filho e falei assim, todo o sentimento que eu tinha por você, tudo que nós vivemos, tá indo embora com a minha avó. A partir de hoje, eu não quero mais. E eu tô indo. E não espere que eu volte mais. E a família dele pensava que eu ia voltar. Ah, não, ela é uma bobinha. Tipo, sempre voltava? Você já sim, tinha separado, já, voltava? e volta, né? Sim, não de separado, mas brigas. E sempre... Mas falou que eu ia voltar. E eu falei, agora tá indo tudo. E eu fui embora. E nunca mais voltei. Com o Paulo no colo, bem magrinha. Eu falo, bem desnutrida de tanto sofrimento. E eu vim embora e minha família, como sempre, igual eu falei, meus tios, até a minha mãe, né? Minha mãe me acolheu nessa época, me levou fui morar com a minha mãe, né? A minha mãe já estava um pouco mais madura, né? Já tinha minha irmã mais nova, que é a Yasmin. Então ela já estava um pouco mais ali, né? Já tinha uma pessoa, já estava com uma pessoa namorando, mas estava com uma pessoa. E ali acabou, né? Aí eu lembro que eu fui trabalhar e daí eu falei, nunca mais um homem vai pisar em mim. E eu determinei isso no meu coração. Só que já junto abandonei os caminhos do Senhor. Junto já abandonei Deus. Já me distanciei. E ali eu comecei a fazer academia. Daí eu comecei a me arrumar. Daí eu comecei a ver o outro lado. Não que fazer academia é pecado, mas para mim, já nessa época, né, que vinha de um sofrimento, daí eu já comecei a conhecer o outro lado. Para outros caminhos. Para outros caminhos. Então, aí ali eu comecei a sair, comecei a ir para pagode, a frequentar casas noturnas, de casas aí de baladas, né? E ali comecei a viver, entre aspas, né? Pensando que estava tudo bem. Só que eu só ia me afundando, porque onde eu trabalhava, comprei a minha moto, e daqui a pouco eu já não tinha mais um emprego, eu só fui me afundando. E a ponto de eu pegar e morar com umas meninas e dormindo no chão. Meu Deus. Porque a minha vida, eu queria só uma vida de bagunça, de balada. Sendo que, por mais que seja, mas sempre na casa da minha mãe, da minha avó, sempre... teve, né, as coisas, né? E o seu filhinho? E o meu filho ali, essa época, ele não estava comigo, daí ele ficava mais com a minha mãe, ou ficava com o parente ou com o meu esposo, o pai dele, né, o ex. E eu ali ia me afundando. Aí um dia, eu estava ali no chão, e eu olhei para o lado, e aquele louvor Sabor de Mel. Aquela época. Aí aquele louvor Sabor de Mel. Você é um escolhido, tua história não acaba aqui. E eu lá. E eu falava assim, eu lembrei do meu Deus. Eu lembrei dele. E eu lembro que num dia eu falei com ele, me tira dessa situação. No outro dia minha mãe apareceu lá. Filha, vambora. E o meu tio muito preocupado comigo também. Filha, vai embora, que aqui não é o teu lugar. E eu fui. Aí eu comecei minha vida de novo. Comecei a trabalhar num hotel na época. Aí depois já comecei a me afundar de novo. Já não me afirmava. Porque eu não ia pra igreja, já tava... Você, né? Bebia, balada, bagunça. Então, eu comecei a me afundar de novo. E nessa época... Foi uma época muito, muito crítica mesmo, muito forte na minha vida. A ponto da minha mãe ligar pro meu pai, que morava aqui na cidade de Nova Campina, para ele me buscar. Falou, venha buscar Maiara, porque senão não vai dar certo. Da maneira que ela tá,
ou ela vai morrer, ou vai acontecer alguma coisa com ela. Aí, meu pai foi me buscar e me trouxe para Nova Campina, que é essa cidade aí, né? Campina. Nova Campina. Cheguei em Nova Campina, inventei um casamento. Falei, vou casar, pai, quero casar. Comecei a namorar. Falei, agora eu quero viver uma vida tranquila. Eu quero casar e pronto, né? E não aguentei ficar 6 meses, separei. Não aguentei. Por quê? Eu vim primeiro, depois a minha mãe veio e a minha mãe abriu um bar. Você imagina. Então, eu já gostava de bebida. Então, eu pegava e falava assim, não, eu vou pro bar e deixava a casa e ia pro bar. E ficava bebendo. Então, eu não conseguia me afirmar. Não conseguia. Aí, de novo, quando eu já estava bem indo pro buraco, nessa época eu separei dessa pessoa, porque não aguentava. Eu falei, não, ele não dá certo comigo porque ele é muito quieto, eu gosto de beber, e ele é um homem, realmente era um homem de Deus, mas era eu que não queria nada com nada, né? Eu não conseguia me afirmar mesmo nas coisas. E minha mãe vai e me faz uma dessa, né? E aí, o meu pai vivia também no mundo de prostituição, é um empresário na época, né? Então, mulherada, rasgava dinheiro, e eu me revoltava com meu pai. Eu falava, poxa, o meu pai vendo eu com meu filho, e ele dá mais atenção para as mulheres, né? Quer ficar com essas mulheres, e me abandona e me deixa. Então, aí eu ficava mais brava ainda. Aí que eu fazia as coisas mesmo, que eu queria me afundar mesmo, sabe? E eu lembro que um dia eu falei para Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu falei, eu quero sair dessa vida. Não quero viver assim. E é onde eu conheci o pai do meu filho, do Davi. Daí eu conheci o pai do meu filho. E eu fui morar para Itapeva, que é próximo de Nova Campina. E quando eu conheci o pai do meu filho, a gente no começo, a gente bebia muito, né? A gente não tinha como eu falo, uma estrutura. Então a gente bebia muito, a gente ia pros bares, a gente ia pros barzinhos, e a gente gostava de beber muito, e muita gente dentro da minha casa. No outro dia, latinha para todo lado, bebida, sabe? Aqueles restos de bebida. Sim, então tinha muita gente dentro da minha casa. Então eu sempre fui uma pessoa rodeada de gente, de pessoas, né? E então nessa época ainda era, né? E aí o pai do meu filho, o meu tio, que era produtor e cantor, foi morar comigo uns dias. Ele foi morar comigo lá uns dias. E eu comecei a trabalhar na rádio. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, é onde que veio esse lado meu da música, porque desde criança eu gostava de cantar. Desde criança eu pegava, eu lembro até hoje que eu pegava aquele desodorante e fazia de microfone. E quem não já fez, né? Ficava de microfone e ficava ali. Escova, é tudo, escova, né? Quem encontrar, vira microfone. E eu ficava ali cantando na frente do espelho, eu cantava, daí na chácara tinha uma varanda, assim, eu via as galinhas passando, falava, nossa, ali as pessoas que estão passando. Os cachorros eram os cachorros que estavam... Os cachorros estavam me assistindo ali. E eu ficava naquele mundo, né? Sim. Desde criança. Imaginação. Imagina, embora aquele sofrimento, também tinha coisas boas, né? Sou muito grata à minha família, que todo ano eles faziam meu aniversário, né? Minha avó fazia aquele bolo bem gostoso, chamava todo mundo. Então, assim, embora tudo aqueles sofrimento, né, de algumas coisas, mas, né, tinha alguma coisa que te deixava feliz, né? E esse meu tio, ele sempre muito brincalhão, e na família, ele que era o cantor, né? Ele que era o cantor, ele cantava tinha banda na época, né? Só que nessa época, quando eu estava morando em Itapeva, já trabalhando na rádio, ele veio ficar uns dias em casa. Aí eu falei, tio, eu quero ensaiar, quero cantar.
Falei pro meu tio. E ele tinha tudo som, tava. Onde ele ia, ele levava o som, porque, um exemplo igual lá, ele tem muitos amigos, então sempre chamavam ele para fazer um churrasco, um showzinho, né? Então ele sempre levava o som dele. E esse som ficou lá em casa, eu pegava o microfone e comecei a ensaiar. Daí eu comecei a cantar com ele, ir pras noites cantar com ele. E ali começamos. Daí eu comecei. Aí daqui a pouco já arrumei uma dupla sertaneja. Aí começamos a cantar nas noites. E daí já o casamento já de novo, destruindo. O pai do meu filho bebia muito, né? Já, ponto, né? De vomitar assim, a gente ter que limpar. E a gente... eu acredito que eu acredito que não deu certo nessa época, porque nenhum dos dois, eu não era uma mulher sábia, eu não queria nada das coisas de Deus, e ele também não. Então a gente queria viver uma vida daquela maneira, né? Então eu errei e ele errou de não colocar Deus na nossa vida, né? Então eu acredito que é por isso que não deu certo nessa época, né? E quando foi para mim ter o Davi, nessa época, quando foi para mim ter o Davi, de novo, antes de eu engravidar, 3 meses que eu estava grávida do Davi, eu ouvi a voz de Deus. Embora que eu estava no mundo, mas eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim para mim, você vai ter um menino e você vai pôr o nome de Davi. E só que eu levava um temor nessa época, eu tô voltando só um pouquinho antes dos shows, né, quando eu saí, que eu estava esquecendo essa parte. Então, assim, quando eu engravidei dele, então eu parei de beber. Aí eu só tomava suco, porque eu tinha esse temor de não... prejudicar ele, a criança. Eu tinha muito isso. Então, eu sempre fui muito ali nessa parte bem, né? Falar, não posso beber porque eu vou prejudicar meu filho. Então, eu não bebia. E daí, quando foi para mim ter o Davi, de novo Deus veio falar comigo. Aí ele falou para mim assim, e nessa época, né, eu já tinha convênio, então já era mais um pouco, já estava um pouco melhor do que quando eu tive o Paulo, né? E eu lembro que Deus falou para mim assim, o Davi vai nascer hoje. E ele falava comigo. Como falou com Paulo, né? Você falou com o Davi também. Ele falou com o Davi também. Que Deus, o Davi, né, ia nascer. Falou, o Davi vai nascer hoje. E eu peguei e falei pra ele. Falei, o Davi vai nascer hoje. Vamos arrumar as coisas e vamos pro hospital. Aí eu cheguei lá, eles perguntaram pra mim, você vai querer cesárea ou parto normal? Aí eu falei, eu vou querer cesárea, porque eu já tava traumatizada com parto normal. Aí eu falei, não, eu quero cesárea. E tive o Davi, né, nasceu aquele menino lindo também. E aí foi, né, que a gente... Daí, voltando para a parte que é onde eu já estava, nos shows, nas noites, né? Estava nas noites, né? Cantando. E um dia, tinha uma pessoa que ela me arrumava para os shows. E essa pessoa pegou e falou para mim assim, para você ter sucesso, você vai ter que buscar o Lúcifer, Satanás. Entendeu? E ele falava desse jeito, que Jesus era pobre, que Jesus não dava dinheiro, não dava, que Jesus não dava nada para ninguém, porque Jesus veio na terra e andava de chinelo. Ele falava desse jeito para mim. Deus. Então, eu com aquela busca de fama, aquela busca de algo nesse mundo, imagina, eu tinha esquecido do meu Jesus, que eu já conhecia esse Jesus lá atrás. E eu fui para a cabeça dele. Você vai ter que buscar centro espírita, você vai ter que buscar terreiro. E eu fui buscar terreiro. Então, de tudo ali, né? Porque de tudo por causa da fama, né? Sim. E eu fui buscar, porque eu falei, não tenho mais nada, eu já estava bem, tudo. O meu negócio agora vai ser isso aqui mesmo. E eu fui. E ali, onde eu comecei a buscar o outro lado. E ele veio para fazer um pacto comigo. Ele vinha arrastando, né, a mulher, a pessoa que recebeu. A pessoa.
veio arrastando assim, no chão, que nem uma cobra. Misericórdia. E falou assim, eu quero fazer o pacto com você. Naquele dia, eu olhei e falei, não vou fazer pacto com ninguém, não. E não. E só que essa mãe de santo, ela olhava para mim e ela falava que eu tinha uma luz. Ela falava que eu tinha uma luz. E uma coisa ela falou para mim assim, vai virar crente depois e esquecer que nós que estamos, que é nós que vamos fazer você ficar famosa. Entendeu? Tipo, virar... Então, como que pode, né? O inimigo, ele já sabia, né? Ele já sabia do que ia acontecer. Porque por mais que ele não é onisciente, onipresente, onipotente, sim, mas ele tá ali acompanhando, né? Ele é astuto, ele sabe, né? Das promessas. Com certeza, ele rodeia ouve, né? Nós, não sai, né? Eu falo assim, 24 horas. Né? Rondando ali, querendo sempre achar uma brechinha, né? Pra se enfiar e fazer coisas que eu falo que não presta, né? Que não presta. Quer nos derrubar. Né? E nessa época, ele já sabia, então, né? Igual você acabou de falar, que ele fica, né? Ali, ao redor, né? Isso. Mas, eu lembro um dia que eu estava vindo de uma chácara e quando eu estava descendo com o carro, era como se a pombagira fosse se incorporar em mim naquele momento, porque eu estava buscando muito esse lado. Sim, queria se manifestar ali. Tinha se manifestar em mim e eu sozinha no carro. Eu lembro que era às 1h10 da madrugada, chovia muito, chovia bastante. E ela queria... se manifestar em você ali. E eu lembro que eu dei uma risadona que não era minha. Eu dei uma risadona dentro do carro que não era minha. Misericórdia. E ali o carro tinha um buraco na frente, tinha esse buraco, um perigo, sabe? O carro cair e já era lá ali da frente. Porque é uma estrada onde sempre quando chove faz um baita buracão ali, sabe? Quando chove. E eu estava correndo e daí eu dei essa risada. Quando eu estava ali próximo daquele buraco, que eu via que o carro ia cair no buraco, eu virei o carro para cima. Eu virei para cima e o carro foi vindo assim para cair no buraco. Mas quando chegou próximo do buraco, ele travou. Ele parou ali. Você não freou? Não, porque ele veio arrastando. E ele travou perto de cair do buraco. Ele veio arrastando. Aí olha pra você ver, aí eu pensei, pronto, morri. Porque na verdade o que eu queria era acabar com a minha vida mesmo. Eu tinha uma coisa, uma hora... Você tinha esse pensamento. Eu falei, uma hora eu vou morrer, uma hora eu vou. Porque eu já tava na noite, né? As pessoas veem as cantoras, veem essas pessoas ali, porque eles são tão felizes, é uma felicidade falsa, muito falsa.